Bom dia, boa tarde, boa noite, torcedor alvinegro. Estamos aqui no episódio 2 da história de Dinorah de Assis, um sinônimo de herói. Para você que não acompanhou o episódio 1, eu convido que vocês escutem 12, 13 minutinhos do primeiro episódio para não perder a sequência. Para você que já nos acompanhou, vamos continuar a história, lembrando o finalzinho do primeiro episódio, quando eu me referi ao irmão de Dinorah, Dilermando, e o seu caso amoroso com Ana, esposa de Euclides da Cunha. Vamos continuar? Bem, recordando um pouquinho, quer dizer, era um caso rumoroso, escandaloso, não só pela diferença de idade, como pelo fato de Ana ser casada de fato com Euclides da Cunha, e isso causava um problema bem complicado, para dizer o mínimo, né? Euclides da Cunha é um membro notável da sociedade carioca e brasileira, e aquilo era uma situação quase que insustentável. Bem, o que estava ruim começou a piorar mais ainda. Por quê? Porque a Ana ficou grávida do Dilermando. E obviamente que o Euclides da Cunha, com a sua esposa em casa, percebia a barriga crescendo, a gravidez, e ele sabia que o filho não era dele, tá? Bom, a situação começou a ficar caótica no ambiente familiar de Euclides da Cunha, e Mauro, que foi este filhinho que era de Dilermando, ele nasceu prematuro. A Ana, em desespero, tentou abortar, o que foi mencionado na época. Ela inclusive inseriu algumas agulhas no corpo tentando abortar, mas isso foi em vão. Mas estamos no começo do século XX, com essa falta de cuidado, o menininho Mauro nasceu e, infelizmente, faleceu 8 dias após o seu nascimento. Bem, essa confusão toda ficou difícil de ser escondida, né? É sempre bom lembrar, tratava-se de Euclides da Cunha, uma figura de projeção nacional e até internacional, e tudo começa a piorar muito. Por quê? Aí a traição de sua esposa começa a ficar pública. Euclides da Cunha não consegue lidar com isso. A Ana passa a ser chamada na sociedade de adúltera, né, como era próprio dos costumes daquela época, né? E o Dilermando, seu amante, estava também bastante fragilizado, porque ele não conseguia dar vazão à sua paixão, que era proibida e condenada, né? Ele, um homem jovem, né? E também ele estava sofrendo luto pela perda do seu filho, tá? Bem, a situação ela foi um pouco mais controlada quando, no ano de 1907, Dilermando ele é transferido pelo exército para retornar ao sul. Então ele se afasta fisicamente do Rio de Janeiro e vai para o sul. Só que, meus amigos, pode parecer irônico, mas essa tragédia essa história que tem esse início trágico, ela está longe de terminar. Por quê? Porque um ano depois, Dilermando, de férias, volta para o Rio, reencontra a Ana e engravida ela de novo. E dessa vez, Ana não tentou absolutamente nada em relação a abortar ou algo que o valha. Acho que certamente ficou aquele trauma do Mauro. Ela simplesmente assumiu a gravidez e nasceu Luiz, de apelido Lulu, um louro de olho claro como Dilermando,
E Euclides da Cunha, ironicamente, dizia o seguinte, que Lulu era uma espiga de milho no meio de um cafezal. Isso comparando fisicamente Lulu com seus filhos que ele tinha com Ana. Bem, este filho bastardo, para usar um termo da época, só piorou a situação que já era complicada já há alguns anos, né, no ambiente familiar de Euclides da Cunha. Né? A gente tem até vamos dizer, a intenção, a gente até conclui que, na verdade, Ana só ficou casada com Euclides porque a gente está falando do começo do século XX. Então, a possibilidade de um divórcio era simplesmente impossível na época, eu diria, não só legalmente, como pelos próprios costumes, né? Bem, esse clima cada vez pior, rumores na sociedade carioca, o filho bastardo, a situação insustentável na casa de Euclides da Cunha, era assunto mais ou menos comum nos jornais da época, e essa situação insuportável acaba se transformando numa tragédia. Vocês devem estar vendo aí agora uma foto da casa em que Dilermando e Dinorá moravam no bairro da Piedade, bairro que existe até hoje aqui no Rio. Isso é uma foto histórica da casa. Vocês estão vendo encostado no portão da frente o próprio Dinorá. Não podemos esquecer que já nesse ano ele já estava no Rio de Janeiro, porque veio para a Marinha, né? Já estava jogando no Botafogo. O Dilermando já tinha voltado de Porto Alegre, que ele passou um tempo lá pelo Exército, mas voltou, né? Engravidou, teve o filho e ficou no Rio de Janeiro. Bem, que tragédia é essa que a gente chama de matar ou morrer, parafraseando uma frase do grande Euclides da Cunha? Bom, exatamente no domingo de 15 de agosto de 1909, por volta das 10 horas da manhã, Dinorá estava observando o movimento da rua. Provavelmente ou ali no portão, como essa foto está mostrando, ou ali da janela, ou desse pequeno jardinzinho que tinha na entrada. Então, ele percebeu que o Euclides da Cunha estava se encaminhando para casa, ficou apreensivo, óbvio, virou-se para dentro da casa e avisou seu irmão Dilermando: olha, o Euclides está vindo para cá. Bem, Dilermando, já prevendo um confronto, porque isso era muito típico dos costumes da época, ele foi correndo para o quarto vestir o seu uniforme militar. A Ana estava na casa da Piedade com Dilermando, ela se escondeu. Euclides, muito nervoso, abordou Dinorá primeiro e disse o seguinte: quero falar com seu irmão. Meio que invadiu o portão, o que já era uma coisa muito ríspida, se a gente pensar nos costumes da época e vindo de uma figura notável como Euclides da Cunha. Ele passou assim rapidamente pelo Dinorá, invadiu a sala e gritou: vim aqui para matar ou morrer. Ele puxou uma arma e disparou 2 vezes, tentando atingir Dilermando. Só que essas balas atingiram Dinorá. Dinorá, ainda assim, mesmo com uma bala alojada e um tiro que tinha pego de raspão, ele se levantou e correu na direção do outro quarto,
que ele estava pretendendo pegar uma arma. Só que aí ele tomou um outro tiro pelas costas, embaixo da nuca, e caiu. Dilermando, não se esqueçam que tinha corrido para o quarto para vestir o seu uniforme militar, saiu empunhando uma arma, deu 3 tiros em Euclides da Cunha e matou o escritor. Dilermando foi atingido abaixo da garganta, um pouco acima do estômago e no tórax, mas sobreviveu. Bem, vocês devem estar vendo aí agora algumas fotos de jornais da época do enterro de Euclides da Cunha e as notícias escandalosas sobre a morte, como que tinha ocorrido aquela tragédia com o escritor. Bem, nessa hora eu agradeço a companhia de vocês, dizendo que o nosso segundo episódio se encerra agora e eu convido vocês a me darem a honra da companhia no terceiro e último episódio da vida de Dinorah de Assis, que irá ao ar logo mais. Eu aguardo vocês, ok? Grande abraço, saudações alvinegras.